Olá, boa noite. E hoje vamos para a nossa live para falar sobre raiva, né? Será que a raiva ela é boa ou ela é ruim, né? Talvez a raiva não seja boa nem ruim. Talvez a gente precise aprender a lidar com a raiva, não é mesmo? Então, raiva é um sentimento que todos nós sentimos, né? E qualquer situação que foge do nosso controle ou aquelas situações que nós achamos injustas, né? Ou que a gente julga está assim muito longe da gente e vamos procurando alcançar e não conseguimos, como alguns objetivos e as barreiras que vão se colocando à nossa frente, muitas vezes a gente acha que não vai alcançar e que isso está sendo injusto de alguma forma. E nós começamos a sentir raiva, como também podemos sentir raiva de outras pessoas pela forma injusta que elas estão nos tratando, né? Então, a raiva, vista pela nossa sociedade erroneamente como algo ruim, né? Mas a raiva não é ruim. A raiva é um sentimento inato e universal. E você pode me perguntar, Deise, o que é um sentimento inato e universal? Uma emoção inata e universal? Uma emoção inata e universal é aquelas emoções que nascem com você, né? Que já que não são aprendidas, porque nós temos as emoções primárias e secundárias. As emoções primárias são as inatas, as secundárias são as aprendidas. E a raiva é uma emoção aprendida. E ela não é boa nem ruim, né? A raiva, ela não é colorida nem preto e branco, porque ela pode nos impulsionar à ação, muito mais do que a volição. Então, quando a gente olha para a raiva com um olhar positivo, ela nos impulsiona a agir atrás daquilo que nós queremos, sem ficar esperando alguma coisa, né? Então, vamos começar a definir emoção. O que é uma emoção? Né? O E da emoção quer dizer fora, né? Que vem do latim. E o movere é mover. Então, a emoção é mover para fora aquilo basicamente que está dentro de nós, como a raiva. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como lidar com a raiva. Se a gente aprende a lidar com a raiva de uma forma saudável, aprender a lidar com a raiva de uma forma saudável não é negar a raiva, não é engolir sapos, porque muitas pessoas acham, né, que falar sobre a raiva ou dizer para o outro que está com raiva, que a situação está deixando ela com raiva, é ruim. E não é ruim, é positivo, né? Pessoas que não falam sobre a raiva têm a probabilidade de quê? De somar para o corpo, aí entra as doenças psicossomáticas, e você pode sofrer infarto, pode sofrer várias outras doenças, né? Pode ocasionar uma úlcera no seu estômago, né? Porque ela produz líquidos gástricos, a raiva. Então, aqui, essa live, primeiro é para dizer que a raiva não é uma coisa negativa, tá? Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça com essa onda de positividade e que as pessoas colocam aqui na internet, achando que a vida é uma felicidade só, uma plenitude só, e que a gente tem que negar as coisas, os outros sentimentos que não têm a ver com sentimentos que a sociedade dita positivos. Então, hoje eu quero dizer para vocês que a raiva também é um sentimento positivo. A raiva nos ajudou a chegar aonde nós estamos hoje. E nós precisamos não viver como primatas, né, e sair agredindo. A agressão pode advir da raiva, mas não necessariamente sentir raiva vai te fazer um agressor. Então, essas coisas nós temos que aprender a separar e entender que é possível viver em harmonia com a sua raiva. Estou aprendendo a viver em harmonia com a minha raiva.
E é muito bom isso. Se alguém aí tiver perguntas, pode deixar as perguntas, envie aí a live para as pessoas que seguem vocês, para os seus amigos, convidem para estar aqui hoje conosco. Então, como eu falei que a raiva é importante para a existência de todos nós, né, seres humanos, ela nos impulsionou a chegar até aqui, nos ajudou na luta e na fuga. Por que a gente sente raiva? Porque a gente se sente injustiçado, como eu já falei. E aí, o que a gente faz? A gente quer lutar contra essa injustiça, não é verdade? Mas essa luta também pode impulsionar a várias outras ações, como a criatividade, como uma nação se voltar contra um tirano, contra um grupo, também a reagir de uma outra forma quando o líder, aquele líder muito calmo, muito passivo, né, ele, em alguns momentos, age com certo nível de raiva, né, e faz a equipe entrar em ação. Então, vários estudos mostram que a raiva pode trazer a criatividade, a ação e a transformação em novas ideias também. É sabendo lidar com elas, com a raiva, é que a gente aprende a fazer isso. Então, vários estudos mostram isso, né? Então, por exemplo, né, a raiva também pode impulsionar ao otimismo. Vocês sabiam que a raiva pode impulsionar ao otimismo? Né? Então, assim, se eu sinto raiva, eu sou negativo? Não necessariamente. Você pode ser impulsionado a fazer algo positivo, a agir. Por exemplo, né, pesquisadores reuniram 2 grupos de pessoas, né, e tinham um jogo de cartas com 32 cartas. Nessas 32 cartas, 3 cartas, né, eram aquelas que zeravam o jogo, né, que deixavam o jogo 0-0. O que aconteceu com as pessoas que sentiram raiva no jogo, né? Então, os pesquisadores pegaram um grupo de pessoas e incitaram a ter uma leve raiva. E o outro grupo de pessoas, os pesquisadores deixaram neutros. Então, o que aconteceu? As pessoas que sentiram raiva se sentiram mais otimistas a ganhar o jogo. Então, esse é um exemplo que a raiva pode ser positiva na sua vida. Claro, eu não estou falando aqui, gente, aquelas pessoas que explodem toda hora, as pessoas que são agressivas toda hora, aquelas que chegam à agressão corporal. Eu estou falando de uma raiva que é essa que a gente sente, né? Às vezes trabalhando por não conseguir alcançar um objetivo, né? Um colega que às vezes foi um pouco mais áspero. Essa raiva normal, não a raiva da violência. Então, isso eu também quero deixar bem claro. Então, nesse estudo que eu acabei de falar das cartas, né, mostrou que as pessoas com raivas eram mais otimistas. Elas achavam que elas iriam ganhar o jogo. Isso é positivo, não é? Claro que é positivo, né? Tem aqui uma pergunta da Morgânia. Responder com impulsividade faz parte da raiva ou é medo e ansiedade? Depende, mas a raiva é diferente do medo. O medo geralmente faz com que você queira fugir, né? A raiva faz com que você queira lutar e geralmente quem sente raiva é mais impulsivo, né? Ela quer responder na hora. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, e eu vou falar para vocês também, que a raiva, a gente tem maneiras de observar a raiva vindo, acontecendo, e a gente gerenciar melhor essa raiva para que não aconteça isso de agir no impulso, né? A ansiedade não vai te fazer agir tão no impulso. A ansiedade, ela vai te fazer, às vezes, até paralisar. Aí tu vai colocar, pessoas ansiosas geralmente comem demais, né? Porque elas jogam essa ansiedade em alguma coisa, elas
a ansiedade é um medo, a ansiedade, tá, advém do medo do que vai acontecer, do medo do que pode acontecer. Então, pessoas ansiosas, elas podem bloquear a parte criativa delas e não ter tanta reação. A raiva não, a raiva, ela te impulsiona mais, tá? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Quem tiver perguntas pode deixar aí. Outro tipo de raiva que leva à ação, por exemplo, treinadores, né, que incitam um pouco o time a sentir raiva. Vocês lembram do Bernardinho, né, que foi técnico da seleção brasileira de vôlei por muitos anos, né, hoje é comentarista, inclusive. Pelas fotos até que circulam, né, na internet, ele faz gestos de raiva, e ele usava a raiva para impulsionar os jogadores à ação. Era uma das técnicas que ele usava. E ok, né? Pode ser usada, porque ela está sendo usada de uma forma positiva, sem levar as pessoas a doenças, tá? Mas levando as pessoas à ação, né? Então, isso é legal, né? Levar as pessoas à ação. Por exemplo, outra coisa positiva da raiva. Você sabia que numa negociação, as pessoas que estão com raiva geralmente ganham mais desconto? Não sabiam, né? Pois então, pesquisas mostram que pessoas, quando elas estão com certo grau de raiva, elas conseguem tirar do vendedor maiores descontos. Mas é uma raiva que não é uma raiva disfarçada, é uma raiva verdadeira. Porque quem já não sentiu raiva numa negociação? Principalmente quando a gente vai negociar plano de celular, de internet e de TV a cabo, não é verdade? Quando chega para negociar, que a gente já está com o saco cheaço, né, de ficar pagando a mais, de pegar canal que não é nosso, né? E o que você vai? Para a ouvidoria. Por que o pessoal da ouvidoria tem um treinamento diferente do pessoal que está na venda? Porque geralmente quando vai para a ouvidoria ou quando você já vai para cancelar o pacote, é porque a sua raiva já está subindo, né? Porque você já se irritou com alguma coisa que está acontecendo e não foi resolvida. Então, eles tratam você de forma diferente e a propensão que você tem de ganhar mais desconto, ela é real e ela existe, tá? Então, a raiva, ela pode te ajudar a ganhar descontos em negociações, tá? E como ela pode também te ajudar e te levar à ação, né? E como é que a raiva, Daisy, pode incitar a criatividade? Em alguns casos, uma pesquisa, né, feita por psicólogos, pesquisa com tijolos que eles fazem, né? Então, eles levam grupos, né? A pesquisa foi feita com 2 grupos. Um grupo recebeu tijolos e eles perguntaram para o grupo o que eles poderiam fazer, formas de utilizar aquele tijolo, enfim. Aí você usa a flexibilidade, a originalidade e a fluência, né? Isso tudo pode ser usado e é medido nesse teste de criatividade. Qual é a diferença dos 2 grupos, né? A diferença é que um grupo teve um feedback não muito legal, para que incitasse neles uma raiva, né? E o outro grupo teve um feedback neutro, tá? Um feedback normal. O que aconteceu? Aconteceu que o grupo que teve o feedback para sentir a raiva foi mais criativo, foi mais flexível, né? E teve mais originalidade e criatividade na construção, né, de possibilidades de uso de um tijolo. Então, vocês percebam que isso é positivo também. Agora, não posso usar toda hora. Um gerente, se ele for sempre uma pessoa que utiliza da raiva, não vai fazer mais efeito, né? São momentos, são geralmente aqueles momentos que nós explodimos às vezes sem querer, ou nós somos mais ríspidos, né? Com o time, alguma coisa assim,
Nada que leve ao desrespeito, obviamente, que aqui a gente está falando de raiva, não de desrespeito nem de agressão, né? Isso leva as pessoas à ação. Então, algumas pesquisas positivas da raiva mostram, sim, que a raiva pode te tirar, né, da inércia, né? Então, inclusive, trouxe uma frase aqui de Martin Luther King, falando sobre a raiva, né? Ele fala o seguinte: a tarefa suprema é organizar e unir o povo para que sua raiva seja uma força transformadora. Então, a gente pode usar a nossa raiva também como uma força transformadora. Né? Quando a gente está com raiva de alguma coisa, geralmente a gente já pega um grupo de amigos, já move, né? A sociedade também é movida pela raiva, né? Em algumas situações. Algumas coisas que nos mostram a injustiça causada e nós agimos em comunidade. Então, isso é o lado bom da raiva, tá? E claro, a raiva ela também causa doenças, mas quando não observada, quando não observada, né, e gerenciada, administrada. Então, gerentes podem se utilizar da raiva para conseguir resultados, mas a raiva moderada e sabendo usar, né? A raiva pode levar as pessoas a serem mais otimistas, como eu falei aqui no começo, e a raiva também pode ser usada para você ter maior criatividade, né? Então, isso tudo é importante a gente colocar e tirar da nossa cabeça, né, a impressão que a raiva não é positiva e não pode ser positiva. Todos esses sentimentos que nós temos nos levam a alguma ação. Como eu falei, emoção vem do latim. O e é fora, o movere é mover. Então, a emoção te leva à ação. Como a raiva também pode nos levar à ação e ela pode ser muito positiva para que a gente alcance um objetivo, tá? E outras coisas, né? Como que eu posso observar a raiva? Como que eu posso entender a minha raiva? Como que eu posso medir a minha raiva? Bom, não tem um aparelhinho aqui para medir a nossa raiva, não existe esse aparelhinho aí, né? Mas tem um pesquisador que ele montou um gráfico com quilometragens de 40 a 180 quilômetros para a gente imaginar como seria essa nossa raiva. Quando a gente está numa situação, a gente pode dizer que nós estamos a 40 por hora. Quando essa raiva vai subindo, nós estamos subindo também o termômetro do desconforto, porque a raiva também pode causar desconforto, né? Como eu falei, a raiva não é colorida nem preto e branco, a raiva não é boa nem má, mas ela pode nos impulsionar a fazer coisas boas por nós, pela nossa equipe, pela nossa empresa. Então, como lidar com isso? Primeiro, observar a raiva em você. A gente consegue observar, primeiro, que quando a gente sente raiva, a gente sente leves tremores, o coração começa a pulsar mais rápido, a sudorese nas mãos. A gente tem que começar a se perceber. Então, quando você começar a se perceber com raiva, já é um sinal. Já diga para si mesmo, converse com você mesmo. Estou começando a sentir raiva, né? E num ambiente seguro, com o seu interlocutor, fale para ele, fale que você está desconfortável com a situação. O que acontece quando eu falo isso para o meu interlocutor, para a pessoa que está conversando comigo e me deixando com raiva? Isso eu estou falando para a raiva não sair do controle, tá? Você já vai mandar um sinal para ele, ele já vai inconscientemente, né, agir de forma diferente e ser mais empático com você. Você pode dizer para ele, ó, tô me sentindo desconfortável, tô com raiva, então tudo que eu te falar agora pode soar da forma que eu não quero, pode ser muito agressivo, eu posso estar falando coisas que eu não gostaria, então
ou a gente pode remarcar, ou tu me dá um tempinho, uma coisa muito boa para a gente acalmar um pouco a raiva, porque a raiva nos leva ao impulso de falar coisas que nós não queremos. Por quê? Porque ela anestesia o pré-frontal, e você age só com a emoção, porque raiva é uma emoção inata. Respirar, né? Por isso que é bom observar a raiva vindo e respirar. Que é momento mais apropriado para você observar a raiva é no trânsito. Vem para São Paulo, que você vem para esse trânsito de São Paulo, que isso ali, ó, é um exercício para a gente observar a raiva vindo, né? E a gente sabendo administrar, gerenciar essa raiva. No trânsito é um ótimo exemplo para a gente aprender a gerenciar essa raiva, né? Então, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui numa feira de educação que se chama BET Escolar, aqui em São Paulo, né? E quando eu fui estacionar o carro, gente, tinha uma fila enorme, né? Era num pavilhão, né, de eventos, a feira é enorme, essa feira de educação. Eu fui estacionar o carro. De repente, e eu estava parada esperando uma pessoa sair para que eu pudesse estacionar, porque o estacionamento estava lotado. Um ser humano atrás de mim, né? Uma criatura assim divina, começou a buzinar impacientemente, né? Pensa na minha raiva. Eu comecei o coração começou a pulsar, eu senti o tremor, a minha mão começou com sudorese e eu falando para mim mesma, meu Deus, tô sentindo raiva, né? A vontade de sair do carro e meter a boca na pessoa era, sim, nível hard. Mas o que eu fiz? Eu comecei a respirar, né? Porque eu já comecei a perceber que eu estava irritada, que ele estava me incomodando, né? E eu comecei a observar a raiva em mim, vou respirar, né? E comecei a contar a minha respiração, para quê? Para tirar o foco do ser humano, né? O ser iluminado que estava atrás de mim, sei lá, passando mal, com vontade de ir no banheiro, alguma coisa parecida, e não parava de buzinar. Até que a pessoa saiu, eu fui, desloquei o carro. Quando eu saí do carro, eu já estava muito mais relaxada. Por quê? Porque eu sabia que eu estava com raiva. Eu geralmente, eu me percebo nas emoções, né? Eu trabalho com isso já há muito tempo, então tudo que eu aplico e o que eu falo, né, eu faço em mim. Porque a coisa mais verdadeira e genuína é quando você ensina para os outros o que você aplica em você mesmo. Isso é uma coisa que eu faço. Então eu acalmei, né? A pessoa foi embora, sei lá para onde foi, que eu também comecei eu desativei o botão, né? Liguei o botão de dane-se para ele, foquei na respiração, né? E fiz a minha parte. Então, a raiva, naquele momento, ela não serviu para nada, entendeu? Mas eu tenho que saber administrar essa raiva. Em outros casos, a raiva já me impulsionou à ação, né? Quando eu me senti muitas vezes injustiçada, quando eu senti que alguma pessoa, né, quis usar do meu conhecimento para em proveito próprio, isso me deixa indignada e me levou à ação, né? Me levou a montar, por exemplo, né, a criar com sócias o Instituto Conectar Mentes Academy. Inclusive, convido vocês a seguir aqui no Instagram, o Conectar Mentes Academy. Nós estamos com 2 cursos de MBA. E o que a raiva me fez? A raiva me fez montar, né, junto com 2 sócias maravilhosas, Annelise Laranjeira e Priscila Arana, o Conectar Mentes Academy. Então, assim, a raiva, ela é boa. Para essa forma, ela foi boa. Para a forma do estacionamento, eu consegui gerenciar a minha raiva para que ela não virasse em alguma discussão. Então, o importante é gerenciar a raiva, reconhecer esses momentos de raiva em você. Reconheça esses momentos, né? Quando você está sentindo raiva. Geralmente, quando nós já estamos com os punhos cerrados, né? A raiva leva a gente a ter os punhos cerrados.
Outra coisa, nós sentimos a raiva aqui, nessa região, né, aqui dos ombros, ela nos deixa muito carregado. Por isso é importante praticar esse autoajustamento e esse autoconhecimento da raiva, dela subindo, dela vindo, e a frequência que ela está nos tomando, né, para que não leve a uma reação de agressão. Então, aprender a desacelerar a raiva é aquela forma que eu falei para vocês de fale para a pessoa que você está sentindo raiva. Eu já cheguei. Vocês sabiam que as pessoas, elas explodem mais em casa do que no ambiente de trabalho? As pessoas geralmente usam da raiva muito mais em casa do que no ambiente de trabalho. Ai, os maridos e as mulheres aí, né? Mas eu já cheguei a falar para o meu marido que eu estava sentindo raiva e que eu não queria falar com ele naquele momento, porque senão eu talvez falasse coisas que ele não gostasse e que talvez eu não deveria falar. Então eu preferi esperar um pouco para falar. Várias vezes eu falei, tô com raiva agora, não quero conversar, prefiro esfriar a cabeça. Por quê? Porque a pessoa que sente raiva, ela é impulsiva. Ela vai falar o que não deve, porque bloqueia, como eu falei, o pré-frontal. É como se tivesse quase um bêbado, né, ligando para o ex-namorado, né, que age de forma impulsiva. Assim é a raiva. Então eu coloquei aqui, eu trouxe aqui, escrevi uns tópicos de autoobservação, de autocuidado, para você observar a sua raiva e fazer e usar a raiva a seu favor, como eu falei no começo da live, de forma positiva, criativa e otimista, porque a raiva também é boa. Então, o que é? Aviso de desconforto. Como eu falei, quando começar a se sentir desconforto, e se você estiver num ambiente seguro que possa falar para o seu interlocutor que você está naquele momento sentindo raiva e não quer, né, falar sobre isso, espera alguns momentos, dá uma respirada e aí voltem a conversar, tá? Outra coisa, postura ativa frente à própria mente. O que é postura ativa frente à própria mente? É dizer para você mesmo que você está com raiva, reconhecer em você esse sentimento, porque antes de falar com outro, você tem que reconhecer o sentimento de raiva, né? Que ele é diferente do sentimento de medo e da ansiedade. Então, falar com você mesmo que você está com raiva, né? E admitir isso é importante. Outra coisa, tirar o foco do agente ou da causa agressora. Quando você estiver com raiva, lembra do carro que eu falei? Eu foquei na respiração. Eu tirei o foco da pessoa que estava buzinando sem parar atrás do meu carro. Isso fez com que eu relaxasse e com que, quando acontece o relaxamento, acontece que você consegue pensar melhor em alternativas, né? E isso faz com que você não vire também um agente agressor. Então é importante tirar o foco do que está te fazendo sentir raiva, tá bom? Ter uma postura de acolhimento em relação à raiva. Então, não negar a raiva, não negue a raiva, acolha a raiva. Perceba que é raiva mesmo, que você tá com vontade de esganar alguém, né? Tá se sentindo injustiçada e vá se acalmando. Uma ótima tática é a respiração, focar na respiração. Tá? Observação da situação em diversos ângulos. Isso só vai acontecer, você só vai conseguir observar a situação e o seu interlocutor a partir do momento que você tirar o foco dele por alguns segundos e focar na sua respiração. Porque se você continuar focando no agente agressor, a sua raiva vai aumentar. O que acontece? Vocês vão começar a discutir, e uma discussão com duas pessoas com raiva leva do nada para o lugar nenhum. Isso vocês já sabem, né? Então não adianta. Tira o foco, respira e analisa o cenário. Por que aquela pessoa está sendo tão agressiva e fale para ela do seu incômodo, tá? E outra coisa, atividade de isso, analisar o ponto de vista da outra pessoa, né? Porque quando a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Ter um pouco mais de empatia e perceber
que a interpretação das situações tem a ver com a cognição, né? E a interpretação, sendo ligada à cognição, cada uma tem a sua. Por quê? Porque cada um de nós foi criado em uma família, com um pai e uma mãe diferente, numa escola diferente, numa religião diferente. Então, nós temos reflexos diferentes, nós temos vidas e histórias de vidas diferentes. E isso faz muita diferença em qualquer lugar. A gente já tem uma diferença com as pessoas que a gente convive há anos, com marido, mulher, filho, né? Imagina numa situação de trabalho. Então, o recado aqui é para que você use a raiva a seu favor, não contra você, porque a raiva, ela vai te impulsionar a uma ação, e que você gerenciando melhor ela dentro de você, você consegue observar cenários, você consegue ter mais alternativas. Daisy, é difícil, mas eu também não falei que era fácil. Falei? Não falei nessa palavra fácil, né? Mas quando a gente vai se observando, né, e conseguindo ver a velocidade que a nossa raiva vai tomando, porque isso, quando você, agora que você está vendo essa live, você começa a ficar mais ligado. Quando a gente começa a ter esse conhecimento, a gente começa a ficar mais ligado nas nossas emoções e nas situações que nos levam à raiva. E com isso, você começa a aplicar pequenas ações, porque a mudança é feita em passos pequenos. Então, observar essa raiva. Primeiro, você pode ver que quando a raiva surgir, se ela é positiva, em que situações você já usou a raiva de forma positiva? A raiva já te fez formar alguma coisa, alcançar algum objetivo, você se mover em direção a alguma coisa? Porque a raiva faz a gente se mover em direção a algo, né? Então, a raiva, gente, vamos tirar esse estereótipo ruim da raiva. Ela pode ser muito boa e, sim, pode nos ajudar a alcançar muitas coisas. Mas, para isso, primeiro é o autoconhecimento. A gente tem que aprender a se observar, a se ver. A gente tem que aprender a escutar o outro, a ter empatia. A gente tem que realmente se colocar no lugar do outro. A gente tem que aprender a respirar. Aprender a respirar, Daisy, vou ter que fazer yoga, vou ter que fazer cursos de não sei o que. Não, gente, conta a respiração, começa com pequenos treinos, observa, né? Tá com raiva, vai lá. Por que contar a respiração? Porque você está tirando o foco de alguma coisa ruim para colocar na respiração. Quando eu estou muito ansiosa, eu tiro o foco da ansiedade e coloco também na respiração, né? Então, a respiração, ela serve como uma âncora para várias situações, inclusive para a observação da raiva. Bom, essa live foi quase uma aula, né? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ah, tá. Como evitar a raiva mesmo sabendo que é possível acontecer? A gente não evita a raiva acontece. A gente não consegue evitar nenhuma emoção. As emoções acontecem, nós não temos controle emocional, tá? É porque a gente tem que aprender uma coisa: emoção acontece, independente do seu querer e da sua vontade, tá? Ela vai acontecer. O que você tem que aprender a fazer é gerenciar. É isso que eu falei: observar a sua mente, observar o seu corpo, porque quando a gente sente raiva, os ombros começam a ficar rígidos, o corpo fica rígido, tá? A respiração aumenta, a sudorese, principalmente na palma das mãos, o coração acelera. Então, observar isso e foco, respiração, falar para outra pessoa que você está sentindo raiva e aquele não é o melhor momento para continuar a conversa, né? Então, isso sim é possível fazer. Controlar, não. A raiva vai acontecer, independente do seu querer. Tá bom, gente?
Era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me fazer ou pode me mandar no inbox. Hoje a gente viu o lado positivo da raiva, né? E deixei algumas dicas aí para você gerenciar melhor essa raiva. Espero que tenham gostado e até a próxima live. Obrigada por estar aqui e por me seguir. Até mais. Tchau, tchau.